Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Marrotaizen, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar de detalhes do capítulo 30 de Marrotaizen, uma das lutas mais cabeças que nós tivemos, e foi mais ou menos isso aí mesmo, né? Foi uma batalha ali de gênios, inclusive, como a própria Kiskyo, né, comentou aqui durante o combate, né? E foi o final da luta entre a Hwang e a Mary Curry, né? Pois é, então a gente vai falar aí alguns detalhes, algumas paradas aí que rolaram durante a luta, beleza? Então, lembrando que eu não posto aqui as imagens por questão de direito autoral, tá? Então abre aí a imagem numa página paralela e vem acompanhando esse recap de mangá comigo. E lembrando que a gente tem aí cupom da Rox, beleza? Nerd Metal menos 10 aí na descrição. Só botar lá no site dos caras e vai ajudar bastante aí o canal, beleza? Então vamos lá. Sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então, né, falando justamente da parte em que a Hwang é desmontada do seu mecha, né, porque era a principal fonte da vitória dela, né, ter aqueles membros robóticos ali, aquelas extensões mecânicas, e a Mary Curry meio que fez ela cair do pedestal, né, meio que fez ela cair ali da construção toda. E algo interessante aqui nesse capítulo é que, tipo assim, pra vocês entenderem o peso do que rola aqui, você tem que buscar, tem que relembrar as outras partes do combate, beleza? Por quê? Nesse momento aqui, a Hwang, ela, tipo, tá rendida, né? Ela meio que não tem o que fazer, né? Ela fica só olhando ali as partes dela, ali da vestimenta dela, espalhadas pela arena, né? E aí a gente vê aqui a Mary Curry, né, dizendo que isso acaba aqui e tal, né? Só que nada é tão simples, né? A gente vê que, na verdade, ela tá aqui só fingindo, na verdade, né? Ela tá ainda muito ativa na luta e ela não desistiu ainda, né? E aí ela começa a questionar um ponto de vista da Mary Curry que é muito interessante. A Hwang, ela questiona se o poder dela, da governante das possibilidades, se ela é ou não capaz de ver realmente tudo, tá ligado? O que acontece. E aí então a Hwang começa a atacar, né, usando aí uma nova habilidade que ela desenvolve aqui, que é, no caso aqui, socos foguetes, né? Ela consegue, e também chutes foguetes também, né? Ela consegue ali meio que controlar remotamente as partes mecânicas, né, da armadura dela, da Mimi, né, 1.0. E é bem engraçado, né, que na parte do chute a Kiskyo meio que exemplifica, né, dando uma bicuda ali nas guarda-costas que não entendem nada, né, cara. Do nada elas começam a ser atacadas ali pela Kiskyo. Achei bem interessante essa parte aí. Mas enfim, aí a gente vê então, né, como é que é esse negócio aí, que seria a Hwang extrema, né. É a Chi Hwang Ying, né. Então seria a extrema ou suprema Hwang Ying. Achei bem interessante. E não só isso, ela também tira ali, né, de um dos braços mecânicos, duas lâminas, né, duas espadas ali, chinesas. E aí, cara, a gente descobre um negócio bem legal. Durante o combate que rolou até então, a gente vê que a Hwang, ela tá diretamente relacionada com a guerra. Mesmo que ela não entre diretamente na linha de frente, né, ela é diretamente conectada com a guerra, né. Tudo que ela faz ali para ajudar os soldados e tudo que a gente viu até então é tudo relacionado com guerra. E aí a gente nunca parou para se perguntar, eu pelo menos não cheguei a se questionar, se ela conseguia se defender quando necessário. Tipo, se ela podia puxar uma espada e brigar como um guerreiro chinês, tá ligado? Faz sentido, né? Ou pelo menos faria sentido de alguma forma. Mas aqui a gente vê que sim, ela consegue puxar ali umas espadas e se defender se for necessário, né? E aí ela tem aqui então duas espadas, né? E junto com os membros ali flutuantes que ela controla agora mentalmente, ela tem aqui o tal do Mimi 1.0 modo 5 generais tigres, né? Então cada parte ali seria um general, mais ela mesma, com as duas espadinhas ali, né? Bem interessante. E aí então a tática dela dá uma certa mudada, por assim dizer, né? Porque ao invés dela só tentar acertar a Mary Curry com algum golpe mais preciso, o foco dela vira em tentar abafar as possibilidades de fuga
da Mary Curry. E aí o que ela faz? Ela começa a atacar desenfreadamente, né? Ela vai atacando corpo a corpo, ela vai usando ali os membros flutuantes e tal, atacando de vários ângulos, um após o outro, e isso vai limitando, né, a fuga, as capacidades de fuga da Mary Curry, o que é bem interessante, porque um jeito de cauterar esse poder da Mary Curry seria se ela não puder esquivar, né, de algum jeito, se ela ficar presa, por exemplo, né, em uma área em que ela não tem nenhum ponto pra poder escapar, né, meio que ela só vai ver e não vai poder fazer nada, né, bem interessante. Só que ao mesmo tempo que a gente vê isso daqui, a gente também vê que o esforço que ela gasta, né, que a Hwang gasta pra poder controlar esses membros extras dela, tem um preço muito alto, né, e a gente tem aqui um belo comentário da Kiske comparando com a Elizabeth Bathory, né? Ela compara a Hwang, essa habilidade dela de controlar ali os membros robóticos, com a Elizabeth Bathory. Se vocês lembrarem bem como é que funcionava, depois eu vou fazer um vídeo a respeito, né, sobre essa parada aí da Elizabeth Bathory como um todo, mas basicamente ela tinha uma habilidade parecida, né? Ela criava ali várias armas e tal, né, de tortura, e ela controlava individualmente dezenas daquelas armas com a sua mente. Só que um ponto importante da Elizabeth Bathory é que, se eu não me engano, acho que a Kiske ou a Grat chegou a comentar que ela tinha vamos dizer assim, um egoísmo acima da média, né? Ela tinha um poder mais exacerbado que a maioria. E isso permitia que ela controlasse tudo aquilo de uma vez, né, sem se exaurir tanto. E se você parar pra pensar, ela controlou por muito mais tempo que a Hwang, inclusive, né? A Hwang quase não utilizou isso aqui, foi só no final mesmo da luta, né? E mesmo assim, a gente vê que ela começa a ter hemorragia, né? Ela começa a ter um dano interno severo, porque isso gasta muito da mente dela, né? Ela se desgasta demais ali. Então, nesse pouco tempo que ela usou esse modo, né, de controlar ali os membros e tal, individualmente, ela quase foi pras cucuias, só por isso, tá ligado? Pelo próprio esforço, tá ligado? Isso é bem louco, cara. Isso aqui é um bom enaltecimento aí dos poderes da Elizabeth, pra tu ver como é que a mina realmente era bem bolada naquele momento ali. Mas enfim, voltando aqui pra luta que interessa, né, que é a luta do agora, que é a Hwang e a Mary Curry. A gente vê aqui que ela tenta atacar então de vários ângulos ali, e chega um ponto em que ela chega a encurralar realmente a Mary Curry. A Mary Curry tá sentindo a pressão, tá ligado? Ela consegue esquivar, mas o tempo de esquiva dela tá ficando cada vez menor. Ela tá tendo cada vez menos tempo pra poder sair da frente dos ataques, sacou? E essa é a ideia da Hwang até então. E aí quando ela vai pra cima, né, num ataque que seria final, que é uma emboscada mágica que ela faz ali, a Mary Curry parece que não tem pra onde fugir, mas ela consegue no último segundo encontrar uma brechinha pra poder sair da frente, né? Então ela conseguiu ainda melar os planos aqui da Hwang. Aí tem um ponto que é muito interessante, que é um ponto da Agrat, que ela fala o seguinte: olha, beleza, ela enaltece ali, né, a Mary Curry e tal, falando que é como passar a Mary Curry, tipo, teve que se esquivar ali de um jeito muito específico, né, pra conseguir escapar da Hwang. E ela até comenta aqui que é como passar a linha por uma agulha, né, não é tão simples assim. Mas ela faz um comentário aqui, né, que enquanto a Mary Curry puder alcançar a verdade, os ataques de Hwang nunca alcançarão, né. E aí é interessante, porque aqui já deu spoiler do que ia rolar na sequência. Aqui a Grat resumiu o final da luta, basicamente, né, e a gente entende conforme vai vendo a situação aqui, né. Primeiro, a postura nova da Hwang, que ela assume uma postura, como é que eu posso explicar? Deselegante, eu diria, né? Ela fica bolada, começa a xingar, começa a bater com a espada no chão, de maneira bárbara ali, né? Literalmente deselegante. E aí ela vai de maneira desengonçada e totalmente explosiva ali pra cima da Mary Curry, né? Xingando pra caramba, inclusive, e não aceitando a última esquiva que a Mary Curry fez. E em resposta a isso, a Mary Curry fica bolada, a gente vê que ela fica chateada pela Hwang. Isso é um ponto legal, sabe por quê? Porque, parando pra pensar, e talvez esse seja uma das coisas mais legais do combate que eu não percebi no final, é que, apesar das duas estarem rivalizando e lutando uma com a outra, em nenhum momento elas perdem a amizade. Tipo, é tudo
todas as conversas, todas as provocações parecem terminar na amizade delas ainda, tá ligado? Elas ainda são muito amigas ali, né? Apesar do breve encontro delas ali, né? Elas já têm uma amizade muito forte, muito duradoura ali entre elas. Mas mesmo assim, ao contrário do que se esperaria, né, das duas talvez colocarem a amizade de lado pra poder lutar, né, aqui na verdade é o contrário. Elas estão usando a amizade uma da outra como combustível pra se superar, né, uma tentando superar a outra ali como amigas mesmo, né, como se fosse, sei lá, você jogando um jogo aí multiplayer com seu amigo, sabe? Então assim, você é amigo dele, você é amigo do cara, mas você ao mesmo tempo tá ali tentando ganhar dele num jogo e tal, tentando superar as dificuldades ali e tal. Então assim, é bem interessante, né? E a Mary Curry faz algo nesse estilo. Quando ela percebe que a Hwang meio que se perdeu o controle, talvez pela perda de sangue ali da cabeça dela, sei lá, né? Ela não aceita, ela fica aborrecida com isso, né? Ela pergunta o que tá acontecendo, Hwang, você perdeu o controle, né? E aí ela responde, então, ela não hesita, né? E dá-lhe uma baionetada aqui, né? No peito da Hwang, que sentiu, né? Foi um golpe bem grave, né? Detalhe interessante que o golpe não pegou no coração da Hwang, né? E talvez seja o único motivo do porquê que o final não foi previsível, talvez, né? Bem louco. Outra coisa também é que havia uma segunda possibilidade, mas aí eu acho que eu dou crédito aqui a Hwang nesse caso. Porque depois de acertar com a baioneta da pistola, a Mary Curry podia disparar, ela tava com uma arma de fogo, né, lembrando. Ela podia só atirar e explodir o torso ali da Hwang na hora, tá ligado? Mas ela não chegou a fazer isso, provavelmente porque ela preferiu dar o esporro. Ela escolheu dar um esporro na Hwang, tá ligado? E a Hwang, tipo, como ela tava toda fora de controle aqui e tal, né? Meio que isso foi o suficiente pra fazer a Mary Curry não usar o checkmate dela, que seria dar um tiro e acabar de vez ali, né? Com a Hwang, né? E aí ela caiu na armadilha. Caiu bem na armadilha, né? Porque a gente vê aqui então que a Hwang, ela decidiu que realmente, não importa o quão inteligente ela seja, o quão interessante seja o plano, a estratégia que ela use contra a Mary Curry, ela vai escapar. Ela vai dar um jeito de escapar. Então ela decidiu simplesmente não pensar mais. Ela não vai mais criar planos para ir pra cima da Mary Curry. Só que mais do que isso, né? Mais do que isso, ela percebe na sequência, a gente vê aqui um caso muito legal, né? Que ela pode sobrecarregar o governante das possibilidades. E aqui é um negócio muito legal, né? A gente vê primeiramente que quando ela chama ali, né, o braço para poder atacar, o braço mecânico para poder atacar a Mary Curry, que ela não consegue apagar todas as possibilidades, ficam faltando duas no final. E aí ela consegue esquivar ainda, né, do ataque, mas é na sorte, né? Ela dependeu ali mais de sorte do que de previsão. E aí, cara, a Hwang, olha como é que ela é muito inteligente, né, bola? Isso aqui é um ponto de inteligência muito louco. Porque ela não só entende que ela pode sobrecarregar, ela pode adicionar mais informação pro governante das possibilidades, como ela ainda percebe que a Mary Curry não controla totalmente o que o governante das possibilidades pode ler, sacou? Então, tipo assim, a Mary Curry, ela liga e desliga o poder. A gente viu que ela consegue fazer isso. Ela pode lutar usando os poderes e depois ela pode desativar os poderes no meio da luta mesmo, se ela quiser, e depois reativa, sabe? Ela invoca de novo ali o poder. Mas ela não tem nenhum controle sobre o quanto de informação ela pode absorver com esse governante das possibilidades. E a Hwang, quando percebe isso, o jogo vira muito mesmo, porque apesar dela estar machucada, ela ainda consegue controlar as partes mecânicas ali, e ela vai pra cima da Mary Curry, e agora ela adiciona novas possibilidades, porque agora, como ela tá agindo de um jeito mais imprevisível, ela pode atacar de qualquer ângulo a qualquer momento, sacou? E a qualquer hora, em qualquer lugar. E isso faz com que quando a Mary Curry tenta ver as possibilidades agora, tem muito mais possibilidades do que antes, tá ligado? E tipo, pra ela conseguir ver além de tudo isso aqui que ela tá vendo, cara, ela vai ter que se desgastar muito mais, sacou? A mente dela vai começar a fritar.
Então, além da Hwang também já tá sofrendo isso, né? Porque ela tá controlando ali os membros, né? Flutuantes e tal. A própria Mary Curry também vai começar a sofrer mentalmente, porque ela vai ter que se esforçar mais pra apagar o máximo de possibilidades possíveis, pra só a verdade prevalecer no final. E uma coisa interessante também, ela quer fazer isso, sacou? Esse é um ponto que a Hwang também abusa bastante, né? Ela sabe que a Mary Curry, ela quer ver o máximo de possibilidade possível pra chegar na verdade absoluta, né? Então o que ela faz? Ela vai alimentando o governante das possibilidades. Ela dá pra Mary Curry o que a Mary Curry queria. Você quer toda a informação? Então toma toda a informação possível, tá ligado? Bem interessante. E a Mary Curry aceita. Esse é um ponto também aqui importante, né? Ela aceita. E aí ela começa a sangrar, né? Ali pelos olhos e tal. E tem aqui uma cena muito louca, né? Porque ela vai dar ali uns tiros e tal na Hwang, que consegue bloquear. Mas a gente vê que ela começa a rir e ela vai rindo dando uma coringada, né? Ela vai dando uma risadinha. É tipo o Yori, né? Do The-King, né? Ela dá uma risadinha e depois ela começa a dar uma risada e depois ela começa a coringar. Ela dá uma gargalhada louca. Muito doido, né? E o pessoal percebe, né? Fica preocupado ali que a Mary Curry, ela tá, tipo, parece desvairada também, né? Ao mesmo tempo ali ela parece muito desvairada. E a Kisco aqui comenta, né, sobre o ferimento dela, né? Porque até então, lembrando, o único golpe que ela tomou da Hwang foi um chute lá no início da luta, quando o governante das possibilidades ainda não estava ativo. Pois é, de lá pra cá, ela não tomou nenhum golpe da Hwang, mais nada, tá ligado? E mesmo assim ela começou a sangrar. E aí a Kisco percebe que aparentemente é o esforço mental dela que tá fazendo isso, né? E as duas estão sangrando ali na cabeça, né? Por causa disso. Então tem todo esse lance de o esforço mental das duas é o que realmente tá gerenciando o dano do combate, sabe? No geral. Claro, no caso da Hwang tem o peso ali dela ter levado uma baioneta no peito, né? Mas fora isso, o sangramento dela é do nariz, tá ligado? É o corrimento que ela tá tendo ali por causa do esforço mental que ela tá fazendo. Então, tipo, as duas estão sofrendo muito mais na mente do que no corpo, sabe? Mais ou menos essa é a ideia. Mas a Hwang ainda tá na desvantagem física, vamos dizer assim, né? Mas ela tem a vantagem mental, porque ela se esforça pra controlar as partes mecânicas dela no nível X. A Mary Curry não, a Mary Curry ela tá sendo cada vez mais estressada, né? Ela tá aumentando cada vez mais o estresse mental dela. E aí chega um ponto, né, em que aqui a gente vê que ela perdeu. Aqui, quando ela aceita a derrota é quando ela perde, né? Que no caso aqui ela faz uma reflexão de que ela queria procurar a verdade e tal. Mas ela fala aqui, né, de que a verdade sempre muda, né? Que a Hwang ensinou isso pra ela. Então ela meio que aceitou que não dá pra chegar na verdade absoluta sempre, né? E aí foi talvez o grande erro dela, né? Porque na tentativa, né, no último esforço aqui de tentar ver a possibilidade da Hwang, ela consegue apagar aqui o máximo de possibilidades possíveis até que ela vê uma só, mas ela não viu que tinha uma Hwang por baixo dela. E aí então ela deu mole, e aí ela finalmente viu a verdade que ela perdeu a luta, ela não conseguiu vencer a Hwang, né? Tomou-lhe duas espadadas, né? Uma direto no coração ali e também uma no bucho ali, né? Pra ficar esperta, né? E aí foi fatal, aí acabou, né? Inclusive vale citar, né? Que a Hwang acertou aonde a Mary Curry podia ter acertado e vencido a luta, né? Que é no coração. Pois é, por um peito de diferença, eu diria, né? Enfim. E aí também a gente vale citar aqui o esforço físico também da Hwang, né? Porque com esse ferimento que ela tinha, mais o controle mental que ela estava exercendo, ela ficou extremamente cansada nesse ataque, né? Ela mandou o ataque definitivo ali, ela não podia fazer muito mais do que aquilo não. Acho que não tinha mais pra onde ela correr, né? Inclusive eu considero certo erro de continuidade aqui, que visualmente depois ela para de estar suada, né? A gente vê que ela tá toda suada quando encaixa o golpe, mas quando a Mary Curry estende a mão ali, né, em respeito a ela, a Hwang tá normal de novo, ela só tá ensanguentada mesmo e é isso. Mas ela devia estar bem mais suada e desgastada ali naquele momento, né? Pois é, e aí eu vou falar aqui no final da luta uma parte que eu acho que eu não cheguei a comentar sobre. Eu acho que eu deixei passar isso aqui na leitura do capítulo, que foi as lágrimas. Porque, beleza, ela não tá suando aqui, né? Teve esse erro de continuidade que eu tô falando aqui, mas ela tava chorando, a Hwang chorou no final. E aí eu relembro, né,
de que em nenhum momento desse combate a amizade das duas ficou de lado. Elas estavam lutando usando a amizade como combustível, usando essa rivalidade amistosa como combustível uma pra outra, né? E aí então a gente vê que no final a Hwang chora pela amiga que ela perdeu, né? Que ela quase não pôde falar com ela, né? Mas foi talvez uma das pessoas mais importantes da vida dela, com toda certeza, né? Muito legal, cara. E provavelmente a Mary Curry vai ser aí um dos pilares aí pra alavancar o desejo dela pra frente, né? Porque com certeza ela vai querer lutar agora em nome também da Mary Curry, né? Ela vai querer continuar indo pra cima em nome da amiga que ficou pelo caminho, cara. E isso faz o final ser ainda mais bonito, ainda mais emocionante e ainda mais triste. Pois é, cara. Essa luta aqui, cara, foi muito irado mesmo. Seja pelo fato de que quase não houve danos, né, no combate aqui entre as lutadoras, né? Quem mais sofreu teoricamente teria sido a Hwang, né? Até chegar ali na parte final em que ela acerta a Mary Curry finalmente, mas assim, ninguém realmente sofreu um baita dano, né, ao ponto de cair no chão. Inclusive vale citar, né, que pô, ela tomou uma baioneta no peito, a Hwang, né? E ela continuou de pé, continuou lutando, continuou bem firme. Ela pode não parecer um soldado, mas ela é de fato uma guerreira, assim, firme mesmo, porque ela tancou até que um certo grau de dano aqui bem interessante, fora o estresse mental de controlar as partes mecânicas dela. Então, assim, é bem interessante, cara, mostrou uma baita resiliência também, né, até esse final aqui, a Mary Curry, tá? Aliás, a Hwang, né? A Mary Curry também, né, pelo estresse que ela sofreu e tal, mas, enfim, ela fisicamente até que passou batido pela maior parte aí do combate. Mas, enfim, é isso. Comenta aí se faltou alguma coisa sobre esse capítulo aí, caras. Olha, sensacional. Sensacional. Cara, que final de luta brabo, na boa. Comenta aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, lembrando aí do cupom da Rox aí com 10% de desconto. Valeu, nerds. Fui.